Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Paulo Henrique, do curso de Física aqui do Colégio de Curso Planck. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a prova de Física da FUVEST de 2020, que ocorreu neste final de semana. Bom, eu vou fazer primeiramente o aparato. Eu estou falando do caderno V, que foi o que a banca disponibilizou para a gente via internet, tá? Eu fiz um aparato de todo o conteúdo cobrado nessa prova e nós vamos debater uma única questão em que eu selecionei, que é a questão 7.3, e já eu falo um pouquinho dela. Sobre a prova como um todo, a prova da FUVEST, ela seguiu o mesmo padrão dela, uma prova bem conteudista, que vai abordar vários conceitos que geralmente as outras bancas grandes como o Unesp e o Unicamp não cobram. Só que esse ano ela teve uma pequena diferença em que teve uma menor incidência de fato de questões de mecânica. Como a gente pode ver, a questão 69, a questão que dá abertura, ela entra com a questão de gravitação. A questão 70 trabalha a parte de análise dimensional, que foi uma novidade desse ano, do conteúdo, assim como a própria Unesp e as próprias VUNESPs haviam dito também que iriam introduzir esse conceito na física. A questão 71 foi uma questão de ondulatória, mas que cobrava, na verdade, a capacidade do candidato em manipular a função logarítmica através de dados de um gráfico, tá bom? A questão 72, cinemática interpretativa com parte do corpo humano. A questão 73, que foi, eu considero, de forma geral, nós aqui do curso de Física, a questão mais complexa, porque a parte de teoria cinética de gases geralmente é um conteúdo cobrado mais em vestibulares militares, então foi meio que uma novidade, mas a banca tentou trazer alguns dados para o aluno raciocinar, a gente vai ver como é que funciona. A questão 74, uma questão dinâmica com força elástica de bang jump, é uma coisa que a FUVEST adora fazer. Se não me engano, já caíram 3 ou 4 vezes questões similares, mas cobrando conteúdos de um pouquinho diferentes. A questão 75, uma questão de circuitos de associação de resistores para analisar sobre o queimar ou não de uma lâmpada. A questão 76 é uma questão de buraco negro, que nós aqui havíamos dito vai vir, com certeza a FUVEST vai trabalhar isso por causa de toda a badalação que foi, da fotografia que comprovou boa parte da teoria de Einstein. Ela trabalhava uma questão de óptica geométrica do efeito de paralaxe, então você tinha que trabalhar um triângulozinho, a altura e achar o ângulo, e aí retirar a informação da análise gráfica, uma questão que, se o candidato não soubesse mais ou menos o conceito, dificilmente ele conseguiria modelar para resolver. Então, as duas questões realmente mais difíceis da prova foram a 7.3 e 7.6, em que o aluno teria que ter um conhecimento um pouquinho além. Questão 7.7 de eletromagnetismo, uma questão que estava mais difícil do aluno interpretar o desenho, em que eram os sentidos da corrente e o da partícula, mas nada muito complexo. Questão 7.8, uma questãozinha de cinemática direta de drone, de trajetória. E a questão 7.9, mais uma vez, a FUVEST com seu pêndulo tão amado, trabalhando a questão da dilatação do pêndulo ou sobre a aceleração resultante para analisar o período, se adianta, se fica igual, se diminui. Beleza? Então vamos ver aqui como é que foi essa questão 7.3. É uma questão que envolve velocidade de escape e trabalha com a teoria cinética dos gases, na qual ele não fala, mas a análise vai ser na chamada velocidade quadrática média das partículas. Bom, a velocidade de escape de qualquer corpo é a ideia do seguinte: qual a velocidade que um corpo ou uma partícula deverá ter para deixar aquele campo gravitacional sem estar acelerado? Então, é a velocidade com a qual esse corpo tem que ter para ele deixar a ação do campo gravitacional. A fórmula é dada por isso, olha, raiz de 2, constante gravitacional, que é a G, a massa do corpo celeste, e D é a distância do centro do corpo celeste até o ponto de análise que você está tendo. Beleza, guarda isso aqui e vamos analisar agora. Na teoria cinética dos gases, a velocidade quadrática média das moléculas é uma velocidade dada por raiz de 3RT sobre M, é uma forma, em que T é a temperatura absoluta desse gás e M é a massa molar desse gás. Uma outra forma de analisar é analisar molécula por molécula, em que essa fórmula vira raiz de 3KT sobre Mzinho, onde K é a constante de Boltzmann, que nem tem a ver com a questão, e M é a massa de uma molécula. Então, o que tem que me importar aqui? Essa grandeza e essa. Ou seja, a velocidade quadrática média é diretamente proporcional à temperatura da molécula e inversamente proporcional à massa dessa molécula. Qual que é a análise que a banca implicitamente deixou para o candidato saber? Se a velocidade quadrática média daquela molécula ela é maior que a velocidade de escape daquele corpo, esse corpo celeste não consegue reter essa molécula e ela sai. Então, se você não conseguir reter essa molécula, a atmosfera vai cada vez ficando mais rarefeita, até que não há atmosfera.
Da análise da velocidade quadrática média, a gente tira se t aumenta, velocidade quadrática média aumenta também. Se a massa de uma molécula aumenta, a velocidade quadrática média diminui. Beleza, então vamos analisar as afirmativas que a banca disponibilizou. Primeira, corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Falso, pois se eu tenho um corpo com altíssima temperatura, há a possibilidade da sua velocidade quadrática média vencer a velocidade de escape. Então, a afirmativa 1, ela é o quê? Falsa. Afirmativa 2. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera mais facilmente do que as moléculas de gás hidrogênio. Falsa também, porque a molécula de gás nitrogênio, ela tem uma massa molecular o quê? Maior. Então, sua velocidade quadrática média é menor e assim ela tem menos chance de deixar esse corpo. Então, ela também é o quê? Falsa. E aqui vamos analisar a afirmativa 3. Essa afirmativa 3 eu já adianto que ela tem uma dupla interpretação, mas a gente vai por eliminação de afirmativas. Então, comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Ok? Essa era a afirmativa correta e que é a opção que a banca disponibilizou. Apenas a afirmativa 3 está correta. Porém, tem uma análise um pouquinho diferente. Olha só, se ele fala que as temperaturas médias são iguais, ou seja, as velocidades quadráticas médias ali vão depender somente das massas moleculares. Se eu digo que maior velocidade de escape tende... O que vai acontecer? A maior velocidade de escape, aqueles que tiverem a menor massa iriam escapar, mantendo somente aqueles de maior massa. Então, há essa possibilidade de interpretar que, de repente, a 3 também seria falsa. Porque se os de maior massa, se você aumenta a velocidade de escape, você conseguiria reter cada vez mais o quê? Moléculas mais leves. Então, a atmosfera ficaria menos densa. Mas, de forma geral, o que a banca queria era você interpretar que, aumentando a velocidade de escape, você ia reter mais moléculas e ia ficar mais denso. Então, a afirmativa 3 é a única correta. Ok, alunos? Eu tenho certeza que vocês foram muito bem e a gente vê aqui no próximo Plunk Resolve. Obrigado.